Tiffany's. Em todas as décadas, desde o início do século XX, sempre existe algo na cultura popular que faz sucesso no Oriente e no Ocidente. No momento, no Oriente o que está fazendo sucesso é Ataque dos Titãs. Tá todo mundo ansioso pela continuação da quarta temporada, não se fala em outra coisa. E aqui no Ocidente, o assunto mais falado é Homem-Aranha 3. Na década de 1950, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as pessoas só falavam de um assunto: Marilyn Monroe. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em Marilyn Monroe? Seriam as suas curvas voluptuosas? Seria glamour? Sensualidade? Agora, quantos de vocês pensam em inteligência quando lembram de Marilyn Monroe? Acontece que criou-se um mito em volta dessa pessoa que fez com que o público confundisse muito a Marilyn artista da Marilyn pessoa, na sua vida pessoal. Quase ninguém, nem mesmo a maioria dos fãs, sabe exatamente como era a vida privada da Marilyn Monroe. Todo mundo conhece os filmes dela, as músicas que ela cantou, as diversas fotos que ela tirou, mas muito pouca gente sabe as ideias dela, o que ela fazia, o que ela dizia, a personalidade dela, como ela pensava, qual era a visão dela de mundo. A verdade, meus amigos, é que mais de 50% do que você acha que sabe sobre a Marilyn Monroe é mentira. Quais foram as mulheres que inspiraram a Marilyn no trabalho dela? Quem foi Natasha Lytes, a mulher que dizem ter tido um relacionamento homossexual com a Marilyn? O quão inteligente ela era? Será que ela era mesmo uma pessoa burra? Então pega alguma coisa para comer, senta bem confortável no seu sofá, fique comigo nesse vídeo que eu vou ajudar você a desvendar os maiores segredos de uma das maiores atrizes de Hollywood. Primeiro, para quem nunca ouviu falar de Marilyn Monroe, o que na verdade eu duvido, eu vou contar um pouquinho sobre a vida dela, quem ela era, no que ela trabalhava, qual foi o legado dela. Depois, sobre a fama de burra dela, como foi o processo criativo dela, por que ela revolucionou o cinema, qual foi o personagem que ela criou que até hoje tem as suas influências, quem foi Paula Strasberg, a misteriosa mulher que ficava sempre com a Marilyn nos bastidores dos filmes. Quais são os 5 melhores filmes dela? E por fim eu vou falar aqui os melhores e os piores filmes e séries que foram produzidos sobre a Marilyn. Can that be this time of night? See who it is, Uncle Lon. Why are they pounding so? I'm scared, Uncle Lon. Nascida Norma Jean Mortenson, a Marilyn nasceu em 1926. Ela trabalhou durante a vida dela como cantora, atriz e modelo. É uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood e também uma das melhores atrizes de Hollywood. E é o que muita gente discorda hoje. Mas na verdade ela era uma excelente atriz. Se vocês quiserem eu posso até fazer um outro vídeo explicando exatamente por que eu penso que a Marilyn era uma atriz muito subestimada. A carreira dela como atriz começou em 1946 e foi até 1962, o ano que ela morreu. E até então ela tinha arrecadado mais de 200 milhões de dólares. A Marilyn nasceu e foi criada em Los Angeles e ela passou a maior parte da infância em orfanatos e também em casas de famílias. Ela nunca morou com a mãe dela por muito tempo, até porque a mãe dela tinha problemas mentais e foi internada em um hospital psiquiátrico quando a Marilyn ainda era criança. Ela ficou famosa em 1944, enquanto ela trabalhava em uma companhia de fabricação de drones. Um fotógrafo famoso que estava tirando fotos das mulheres para colocar em revistas lá no trabalho dela, descobriu a Marilyn e viu que ela tinha uma beleza estonteante. Após 3 anos se dedicando exclusivamente à carreira de modelo, ela estreou seu primeiro filme em 1947, chamado Idade Perigosa. É um filme onde ela aparece por muito pouco tempo, menos que 1 minuto. Ela fez vários filmes assim, mas foi em 1950
que o diretor John Huston abriu completamente as portas para Marilyn e deu a ela um papel importante no filme O Segredo das Joias, onde ela aparece por cerca de 10 minutos. Mais ou menos um ano depois, ela se envolveu em sua primeira polêmica, porque descobriram que alguns anos antes ela havia posado nua para um calendário. Naquela época, não era muito bem visto atrizes posarem nuas. Ou a mulher era uma atriz, ou ela era uma modelo pin-up. Nenhuma mulher jamais havia sido as duas coisas. You see that man? That's Max Fabian, the producer. Now go and do yourself some good. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. Now go and make him happy. Quando ela foi entrevistada sobre isso, a Marilyn disse que, na verdade, ela apenas tirou as fotos para ganhar dinheiro porque na época ela estava passando muita fome. Na mesma hora, o público sentiu um carinho imenso por ela e, em vez de causar furor, o sucesso dela apenas aumentou. Em 1953, ela era uma das mulheres mais bem-sucedidas de Hollywood. Ela fez 3 filmes nesse ano: Torrentes de Paixão, onde ela interpreta uma vilã, Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário. Ela se esforçou muito na atuação desses 3 filmes, mas não foi valorizada pelo público ainda por causa da fama de loira burra que ela tinha na época, sobre o que eu vou falar um pouquinho depois. O auge da carreira dela, com certeza, foi o filme O Pecado Mora ao Lado. A Marilyn gravou a cena do vestido esvoaçante nas ruas, e era uma coisa muito ousada para se fazer na época. Ela começou logo depois a estudar métodos de interpretação. Em 1956 e em 57, ela fez 2 filmes que foram muito aclamados pela crítica, mas que eu pessoalmente não gosto muito, que é Nunca Fui Santa e O Príncipe Encantado, um filme estrelado e dirigido por Laurence Olivier. O último filme dela completo foi o filme Os Desajustados, de 1961. A vida pessoal da Marilyn sempre despertou muito interesse por causa dos problemas pessoais que ela tinha, depressão, vícios e outras coisas. I can't figure you out. You're silk on one side and sandpaper on the other. I'll be any way you want me to be. Why? Why is it so important? Because I belong with you. Também uma coisa que muitas pessoas acreditam até hoje é o suposto caso dela com o então presidente John F. Kennedy, ou JFK. A Marilyn morreu em 1962 aos 36 anos de idade em sua casa. Embora na época a causa da morte tenha sido apontada como um provável suicídio, até hoje existem teorias da conspiração que tentam desconstruir essa ideia. No início de sua carreira, até mesmo antes dela, a Marilyn era fã de algumas mulheres que inspiraram ela a ser a artista que ela foi depois. Entre elas estava Peggy Lee e Judy Garland. Mas a principal influência da Marilyn, a principal mulher que inspirou ela, tanto na aparência como também naquele jeitinho sensível, foi a atriz dos anos 30, Jean Harlow. Aliás, existem várias semelhanças na vida pessoal da Jean Harlow e da Marilyn. As duas morreram jovem, as duas trabalharam com Clark Gable em seu último filme. Agora, quais foram as mulheres que a Marilyn influenciou? Aí vão algumas das mulheres que claramente tiveram sua inspiração na Marilyn. Madonna, Jane Mansfield, Scarlett Johansson, Michelle Williams, Mariah Carey, Anna Nicole Smith, Lindsay Lohan, Nicki Minaj, Gwen Stefani, Christina Aguilera, Lady Gaga, Drew Barrymore, Rihanna, Blake Lively, Kim Kardashian, Kate Upton, Megan Fox, Paris Hilton, Berlin, Britney Spears, Kylie Minogue, Debbie Harry, Cyndi Lauper, Samantha Fox, Rachel McAdams, Kim Novak e Naomi Watts. Aliás, falando da Madonna, isso aqui parece familiar para você? Meus amigos, a Marilyn é até hoje uma das mulheres mais influentes de todos os tempos. Isso porque ela criou uma personagem muito original, e quem ajudou ela com isso foi uma mulher chamada Natasha Lytes. Natasha Lytes era uma ex-atriz e também uma professora de teatro. Quando a Natasha conheceu a Marilyn, ela simplesmente se apaixonou por ela. A Marilyn parecia uma pessoa tão sensível, tão vulnerável, tão bonita, uma beleza natural.
Ela também era tão simpática, tão querida, tão inteligente. A Natasha era uma pessoa bem magra, ela tinha essa aparência esquelética, uma cara sombria. Ela aceitou treinar a Marilyn pessoalmente e elas juntas criaram uma das personagens mais icônicas do cinema, a clássica loira burra. A Natasha, é claro, ela dava as aulas para Marilyn com uma autoridade, um autoritarismo muito grande. E isso aos poucos foi se tornando uma obsessão. Ela começou a acompanhar a Marilyn em todos os filmes que a Marilyn fazia, desde Torrentes de Ódio, em 1948, até O Pecado Mora ao Lado, de 1955. E os diretores dos filmes odiavam a Natasha. Isso porque a Natasha era extremamente detalhista, extremamente pedante. Ela fazia a Marilyn repetir a mesma cena 5, 10, 15, 20 vezes. A Marilyn ia lá, gravava uma cena, depois olhava para a Natasha. Se a Natasha balançasse a cabeça, quer dizer que a Marilyn tinha que fazer de novo a mesma cena, até ficar perfeita. Sim, a Marilyn era perfeccionista e a Natasha era também muito perfeccionista. E a Natasha fazia a Marilyn gravar a mesma cena várias vezes. E isso simplesmente enlouquecia os diretores e os atores. Muitos dizem até hoje, aliás, até eu acho que a Natasha disse isso na sua biografia, eu não tenho certeza, eu acho que ela disse, eu não me lembro. Mas muitos dizem que a Marilyn e a Natasha, elas tiveram ali um relacionamento homossexual. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente no vídeo. No, I don't think so. Why should I? Oh, you shouldn't. I only asked. I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job. Na época, as mulheres loiras geralmente eram pin-up girls, que são aquelas mulheres que posam para capas de revistas masculinas. As loiras na época tinham essa fama, principalmente as loiras falsas. A loira geralmente se dedicava à pornografia e não era levada muito a sério na época. If you happen to have blonde hair, naturally, however, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. A Marilyn, além de desafiar esse estereótipo da loira burra, ela também criou, junto com a Natasha, a clássica personagem da loira burra e sensual. E isso, na verdade, foi genial, porque a Marilyn inventou um personagem que até então não existia. Como é que era essa personagem? Bom, essa personagem geralmente falava com a voz bem fininha assim, e não era em mim. Era sexy, ingênua e geralmente atrapalhada. Esse personagem fez um estrondoso sucesso e muitas atrizes tentaram imitar esse estilo da Marilyn, como eu falei antes. A personagem Marilyn Monroe, a loira burra, eu considero um dos maiores personagens cômicos do século XX. Até a Marilyn, ela fala com essa voz fininha dela, uma voz bem aguda e sussurrante, em praticamente todos os filmes que ela fez desde 1950. O único filme onde ela fala com a voz dela de verdade, a voz normal, que na verdade era bem grave, foi no filme O Rio das Almas Perdidas, de 1954. You'll find out when you get older. How old are you? That's no question to ask a lady. Not that I'm a lady. Why aren't you? See me in about 10 years, I'll try and tell you. Então sim, para criar essa personagem tão genial, tem que ser inteligente. E a Marilyn era muito inteligente. Ela costumava ler muitos livros. Na biblioteca dela tinha mais de 400 livros, incluindo livros do Dostoiévski, do Freud, do James Joyce, do Albert Einstein. E ela não só lia esses livros, ela sabia manter uma conversa, não só sobre literatura, mas também sobre política, história e muitos assuntos. Ela era uma pessoa muito interessada em aprender, em conhecimento. Tanto que com 29 anos de idade, ela fundou a primeira empresa dela, a Marilyn Monroe Productions. Mas Lucas, se ela tinha fama de burra, por que ela não se esforçava pra mudar isso? Por que ela continuava fazendo aqueles papéis em filmes onde ela interpretava aquela mulher burrinha, atrapalhada? Acontece o seguinte, meus amigos, ela tentava arrumar papéis sérios, mas acontece que Hollywood não estava interessada em arrumar papéis sérios pra ela. Por quê? Porque a clássica loira burra era
uma galinha de ovos de ouro. Era muito lucrativo para Hollywood, para os produtores de filme. E se ela fosse no cinema e interpretasse alguém que não fosse muito sexy, filmes muito dramáticos, os diretores achavam que ela não faria sucesso. Então, o que eles faziam? Davam para ela papéis como estes. Aren't you here early? Oh, yes. Mr. Oxley's been complaining about my punctuation, so I'm careful to get here before 9. A waiter. And that isn't a waiter, my dear, that's a butler. Well, I can't yell, "Oh, butler," can I? Maybe somebody's name is Butler. How do you put it around your neck? You don't, Lovey. It goes on your head. You must think I was born yesterday. Well, sometimes there's just no other possible explanation. But look at the difference in our ages. Well, there isn't much difference, Marilyn. You're 25 and I'm 39. Yes, but what about 25 years from now, when I'm 50 and you're 39? E é por isso que até hoje, mesmo a Marilyn sendo uma pessoa extremamente inteligente, ela tem fama de ser uma loira burra. Submitted a list of directors that you would work with. We only know the rumors we hear, you know. I would rather say that I have director approval, and that is true. Em 1955, a Marilyn demitiu a Natasha e contratou uma nova professora. Seu nome era Paula Strasberg. A Paula era ainda pior do que a Natasha. Ela era mais perfeccionista, mais detalhista, mais autoritária. E a Marilyn era completamente submissa a ela, profissionalmente falando. A presença dela irritava profundamente os diretores. Ela era uma mulher sombria, estava sempre vestida de preto. Ela estava sempre presente ali no estúdio, sempre orientando a Marilyn. Como é que a Marilyn devia fazer, como que ela devia falar, como que ela devia se portar, como que ela devia respirar durante a atuação. Aí a Marilyn ia lá, gravava uma cena com um ator, olhava para Paula, e se a Paula dissesse para ela repetir a cena, a Marilyn simplesmente abaixava a cabeça e repetia. Às vezes a Paula fazia a Marilyn repetir a mesma cena 10, 20, 30, 40 vezes. A Marilyn obedecia porque ela queria desesperadamente ser reconhecida como uma boa atriz. E ela também era insegura. Se a Paula ficava ali dizendo para ela que ela não estava boa, que ela tinha que repetir a cena, que não foi legal, a Marilyn concordava, ela queria dar o melhor dela. E realmente, depois que a Marilyn ia lá e fazia a cena 10, 20, 30, 40 vezes, no final, os diretores sempre gostavam do resultado. Era uma tortura durante a gravação do filme, mas no final todo mundo via que a Marilyn realmente sabia interpretar como nenhuma outra atriz na época. Gentlemen songsters off on the spree. I must say, it sounds like a silly song to me. Why must you say that? In my opinion, it's a silly song. O que você tá achando do vídeo até agora? Tá gostando? Então não esqueça de deixar aquele joinha maroto. Valeu, é nóis! Vamos lá, pessoal. Existem 3 teorias sobre a morte da Marilyn, certo? Assassinato, overdose acidental, suicídio. Não tem como saber com 100% de certeza o que aconteceu naquele quarto, mas existem algumas evidências que podem nos ajudar a deduzir a verdade. E eu vou analisar aqui com vocês as 3 teorias, as 3 possibilidades concernentes à morte da Marilyn. Well, you're a happy girl now. When you go to London? Well, Marilyn, Yes, you're okay. I'm much happier though. I'm very pleased. Primeira teoria, assassinato. Essa teoria ela afirma que, a pedido de Bob Kennedy, o irmão do presidente na época, o Dr. Ralph Grinson, que era o psiquiatra da época, invadiu o quarto da Marilyn na madrugada, quebrou ali a janela da rua, entrou no quarto dela e enfiou no coração dela uma seringa de fenobarbital. Primeiro vamos ver o que apoia essa teoria, vamos ver os prós e contras, ok? Vamos ver por que as pessoas pensam desse jeito. Primeiro, havia cacos de vidro do lado de fora da janela da Marilyn. Aí muitas pessoas dizem que se a janela tivesse sido quebrada de fora para dentro, haveria cacos de vidro apenas dentro do quarto. Mas havia cacos dentro e fora do quarto.
Então, como havia cacos de vidro fora do quarto, as pessoas poderiam presumir que a janela foi quebrada de dentro para fora. Outra coisa, o relacionamento com os Kennedy. A Marilyn, ela tinha uma certa proximidade com os Kennedy e as pessoas pensavam na época, na verdade elas começaram a pensar isso bem depois da morte da Marilyn, e a Marilyn, ela era conhecedora de alguns segredos de estado ali do Kennedy, coisas que eram para ser ultra secretas, e a Marilyn acabou sabendo disso, porque dizem que ela era amante tanto do presidente Kennedy quanto do seu irmão, Bob Kennedy. Dizem até que ela tinha um diário vermelho onde ela anotava todos esses segredos e chegou até mesmo a chantagear os Kennedy, dizendo que ia publicar aquelas anotações, aqueles segredos, se eles deixassem de ser amantes dela. Ela era conhecida como imprevisível em Hollywood e sabia de muitas coisas que os Kennedys preferiam não ter contado para ela. Então eu acho que eles queriam que ela desaparecesse. Outro fator que apoia essa teoria é que o estômago da Marilyn estava vazio na autópsia. Então, ela não poderia ter sido morta por overdose de comprimidos, porque não tinha comprimido nenhum no estômago dela. Agora vamos ver os contras. Vamos ver os fatores que provam que essa teoria é falsa. Primeiro, os cacos de vidro do lado de fora da janela. Deve-se levar em conta que a janela ela foi quebrada com um atiçador de lareira. Quando o Dr. Ralph Grinson, que foi o primeiro a entrar no quarto da Marilyn e descobrir ela morta, porque a porta dela do quarto estava trancada, quando ele quebrou a janela com o atiçador de lareira e puxou, caíram vidros também do lado de fora. Então era natural que tivesse vidros não só do lado de dentro, mas do lado de fora também. Outra coisa, comenta-se que o FBI disse que a Marilyn foi assassinada, mas se recusa a dizer como. Aí todo mundo pensa assim, não, se o FBI disse que a Marilyn foi assassinada, então ela foi assassinada. Por que o FBI diria que a Marilyn foi assassinada, mas não diria como ela foi assassinada? Isso não faz sentido. O que eles têm a esconder? Se eles disseram que ela foi assassinada... A Marilyn foi assassinada pelos Kennedy. Por que não dizer o método que foi usado? Também, aquele diário vermelho que eles dizem que a Marilyn tinha, onde anotava os segredos de estado dos Kennedy, nunca foi encontrado, não há provas da existência dele. Então nós podemos assumir que esse caderno nunca existiu. Mas então por que o estômago dela estava vazio? Muito simples, a Marilyn era uma dependente química. Ela era viciada em barbitúricos há pelo menos 10 anos. Para um dependente químico, a absorção dos comprimidos pelo organismo é muito mais rápida. Logo, era natural que na autópsia não houvesse mais nada ali, porque a Marilyn, como era uma dependente química, absorveu rapidamente os comprimidos. As pessoas, principalmente os fãs, gostam de pensar que a Marilyn foi assassinada porque isso torna as coisas mais interessantes, mais apaixonantes. E também algumas pessoas, de uma certa forma, gostam de sentir uma certa pena da Marilyn. Mas todos aqueles que acreditam nessa teoria da conspiração de que a Marilyn foi assassinada, eles não analisam os fatos. Existem 2 documentários que eu vou indicar para vocês, que eles estão ali na descrição do vídeo, que eles provam que essa teoria de assassinato da Marilyn é falsa. A necropsia é bem clara. Não existe marca de injeção na parte da frente do peito e nem na costela fraturada. Essa teoria, como as outras conspirações, pode ser descartada. Vamos à segunda teoria da morte da Marilyn, uma overdose acidental. Bem, o que apoia essa teoria de overdose acidental? Primeiro, a empregada da Marilyn, a Eunice Murray, alguns dias antes da Marilyn morrer, ela disse que ouviu a Marilyn conversar ao telefone com alguém e a Marilyn dava risadas. Ela estava aparentemente feliz. Então muitos dizem que por causa disso, não teria por que ela ficar deprimida depois e se matar. Depois, a Marilyn não deixou nenhuma nota. Muitas pessoas que vão se suicidar, principalmente as mulheres, elas costumam deixar uma nota. Às vezes costumam deixar um recado para alguém da família, para algum amigo, para algum conhecido. Ela era muito amiga ainda do seu ex-marido, o jogador de beisebol Joe DiMaggio. E supostamente a Marilyn, se ela fosse querer se matar, ela mandaria ali uma nota ou até mesmo telefonaria para ele, para se despedir. Também a Marilyn havia acabado de assinar um contrato de $1 milhão para 2 filmes. E ela tinha falado para o psiquiatra dela, o Dr. Ralph Grinson, que ela estava muito animada em fazer esses filmes. Com base nisso, alguns pensam que a Marilyn, na hora de tomar os comprimidos, ela calculou mal a dose, tomou comprimidos demais e acabou morrendo.
Os comprimidos que ela tomou naquela noite foram 24 ou 25 cápsulas de Nembutal e 5 cápsulas de hidrato de cloral. Muitas pessoas dizem que aconteceu o seguinte, aqueles que defendem a overdose acidental, né? Ela tomou alguns comprimidos, porque ela só queria dormir, ela tinha problemas de insônia, tomou alguns comprimidos. 10 minutos depois, quando os comprimidos já estavam fazendo efeito, ela se esqueceu e tomou de novo mais alguns comprimidos. E 10 minutos depois que fez efeito de novo, ela se esqueceu de ter tomado de novo e tomou novamente. Essa não é uma teoria completamente sem sentido, porque esses remédios eles causam uma perda de memória recente. Então é normal, depois que a pessoa toma esse remédio, o Nembutal, ela se esquecer de que tomou e tomar de novo. E muitos dizem que isso acabou numa overdose que matou a Marilyn naquela noite. Vamos à terceira teoria da morte da Marilyn: suicídio. Bem, um fato que vale a pena destacar é que a Marilyn tentou suicídio várias vezes durante a vida dela. Pelo menos 2 ou 3 vezes a Marilyn tentou suicídio. Ela também teve várias overdoses durante a vida. Algumas eram propositais e outras não. Mas em todas elas, menos na última, sempre havia alguém para salvar ela. Essa pessoa às vezes era o marido dela, o Arthur Miller, às vezes era a Natasha Lytes, às vezes era outra pessoa. Só no mês anterior à morte dela, ela teve 2 overdoses. Outra coisa, quanto àquilo que eles dizem que a Marilyn estava feliz, que um pouquinho antes de morrer ela estava rindo e brincando, dizem que ela estava até brincando com o cachorrinho dela no jardim, no mesmo dia em que ela morreu. Mas essas pessoas esquecem um fator muito importante. A Marilyn, ela foi diagnosticada com maníaco-depressão. Ela era uma maníaco-depressiva, que é um transtorno chamado hoje de transtorno bipolar. Ou seja, o humor da Marilyn mudava rapidamente. Ela passava de muito eufórica para muito deprimida em apenas alguns minutos. Então era natural que a Marilyn estivesse se sentindo muito bem poucas horas antes de morrer, e de uma hora para outra ela tenha ficado extremamente deprimida. Outro fator que pode ser um apoio para essa teoria de suicídio é que a Marilyn havia brigado com a melhor amiga dela, a Pat Lawford, que era irmã do presidente Kennedy, inclusive. Ela havia brigado com a Marilyn alguns dias antes, inclusive a Marilyn chorou bastante durante essa briga, e essa briga nunca foi resolvida, elas nunca chegaram a fazer as pazes. Também o pai adotivo da Marilyn, o que tinha sido o pai adotivo dela lá quando ela era criança, um cara chamado Wayne Bolender, ele disse que recebeu um telefonema da Marilyn, se não me engano, um dia antes da Marilyn morrer, porque a Marilyn suspeitava que um homem chamado Charles Stanley Gifford era o verdadeiro pai dela, porque ela nunca conheceu o pai dela, ela nem sabia quem era o pai dela. Ela suspeitava que fosse esse homem. Então ela tinha ligado para o Wayne Bolender, perguntando para ele se havia algum tipo de documento que pudesse convencer o Charles Stanley Gifford de que a Marilyn era filha dele. O Wayne Bolender disse que não tinha nenhum documento. Isso pode ter desanimado a Marilyn a ponto de contribuir para a tentativa de suicídio dela. Também, um fator que rebate essa teoria de que ela tomou alguns comprimidos, esqueceu, tomou mais, esqueceu e tomou mais. Na verdade, se essa teoria é verdadeira, 20 minutos após a primeira dose, os comprimidos já deveriam ter começado a fazer efeito e a Marilyn já teria adormecido. Mas se esse fosse o caso, e a Marilyn tivesse adormecido na segunda dose, ela não poderia ter tomado a terceira dose e ela não teria morrido. Então tudo indica que a Marilyn tomou todos os 30 comprimidos de uma só vez. Marilyn pode ter morrido devido a uma simples overdose de sedativos? Sabemos pelo exame toxicológico que o nível de hidrato de cloral da corrente sanguínea estava alto, em 8 mg/cento. Eu vou ser sincero, gente, eu quero acreditar que foi uma overdose acidental, ok? Mas eu não vou mentir para vocês. Tudo indica que é bem mais provável que tenha sido um suicídio do que uma overdose acidental. Dá para saber com 100% de certeza? Não dá. Conhecendo a Marilyn e também as pessoas que conheciam a Marilyn no dia a dia, sabiam como ela se portava, o que ela pensava, ou até mesmo os fãs que leram uma biografia boa da Marilyn, eles talvez pensem o mesmo que eu. A Marilyn naquela noite, ela estava se sentindo tão mal, é muito possível que ela tenha tomado aqueles 30 comprimidos sem pensar
se ia se matar ou não. Ela só queria dormir, ela só queria descansar. E muitas pessoas, quando elas passam por uma grande depressão profunda, às vezes essa pessoa ela só quer parar de sofrer, ela só quer descansar. E no desespero, às vezes essa pessoa ela acaba fazendo alguma besteira. Eu acho que a coisa que eu acredito que pode ter acontecido é que a Marilyn, nesse desespero, nessa tristeza imensa, ela tomou esses 30 comprimidos sem pensar se ia se matar ou não. Ela apenas queria dormir, ela queria descansar. Isso acabou, infelizmente, levando ao túmulo uma das mulheres mais inteligentes e criativas que já viveram. In fact, she was witty. In fact, she was intelligent. She was loyal. She spent her whole life making a series of moves in which she tried to better herself, to struggle against a difficult childhood, and against almost impossible odds of being typecast as a sex symbol in Hollywood. Well, I find it very stimulating to keep studying and working. But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally... Ok, pessoal, então agora vamos aos 5 filmes que são, na minha opinião, os 5 melhores filmes da Marilyn. Em quinto lugar está O Segredo das Joias. É o primeiro filme relevante dela, é o primeiro filme em que ela apresenta essa personagem de loira sexy burra que ela criou. E ela só aparece por uns 10 minutos no filme, mas esses 10 minutos são suficientes para a gente conseguir notar o talento dela. É um filme do John Huston e eu dou uma nota 7 para ele. What's the big idea standing there staring at me, Uncle Lon? Don't call me Uncle Lon. I thought you liked it. Maybe I did. I don't anymore. Em quarto lugar está o filme Os Desajustados. É um filme de 1961, é o último filme da Marilyn, o último filme completo dela, e nesse filme ela contracena com ninguém menos do que Clark Gable. A Marilyn aqui, ela interpreta uma mulher chamada Rosalind, ela é uma atriz e ela está se divorciando. Nesse processo ela conhece um ex-cowboy machão, apesar do nome dele, Gay Langford, que é interpretado aqui pelo Clark Gable, e junto com mais 2 outros homens, um deles é interpretado por Montgomery Clift, ela forma aqui um grupo de 4 pessoas que tem a personalidade bem diferente um do outro. Só que é um filme que, na época, ele foi bastante criticado, porque é um filme bastante parado. Esse aqui é um daqueles filmes onde a história e até mesmo os personagens não importam tanto. O que mais importa aqui nesse filme é a atmosfera dele, aquele clima melancólico, aquele clima sombrio. Então, se você for assistir o filme, assista o filme
com essa expectativa. Tenha em mente que a história desse filme não é a coisa mais importante, e sim a atmosfera. Eu dou uma nota 7,5 pro filme. You a mechanic too? Him? He's a cowboy. How'd you know? I can smell, can I? Hey, you can't smell cows on me. I can smell the look on your face, cowboy. But I love every miserable one of you. Em terceiro lugar está o clássico O Pecado Mora ao Lado. É um filme de 1955. De todos os filmes da Marilyn, esse é o que tem a melhor fotografia e também os melhores diálogos. Esse filme é uma comédia e ele conta a história de um editor de livros que mora em Manhattan. A mulher e o filho dele vão viajar e ele fica sozinho no apartamento dele quando uma loira bonitona se muda para o apartamento vizinho ao dele. Essa loira bastante sexy e ingênua é interpretada aqui pela Marilyn, e esse filme ele contém a famosa cena do vestido, o vestido esvoaçante em cima da ventilação do metrô. Embora a Marilyn não seja a protagonista do filme, ela faz um papel tão bom que toda a atenção dos críticos e principalmente do público está voltado para ela nesse filme. O mais interessante é que a Marilyn ela passou por um divórcio no meio desse filme. Ela e o marido dela, Joe DiMaggio, se divorciaram durante as filmagens desse filme por causa da cena do vestido, inclusive. E a Marilyn, em algumas cenas do filme, ela está completamente dopada. Em muitas dessas cenas ela esquecia a fala. E se você reparar bem enquanto você assiste o filme, tem muitas falas que ela repete nesse filme. Ela fala uma vez, depois fala de novo. E embora o processo de filmagem do filme e o processo ali de direção ali tenha sido bastante complicado por causa dos problemas pessoais da Marilyn, por causa dos atrasos dela, das faltas dela, com certeza foi uma tortura pro Billy Wilder, porque o Billy Wilder ele já era um cara chato, ele já era chato. Agora imagina com a Marilyn se atrasando, chegando no estúdio dopada para filmar e ainda tendo que depender da Natasha, do perfeccionismo da Natasha Lytas. Então com certeza foi uma tortura gravar o filme, mas o resultado final é maravilhoso. Eu dou uma nota 8 para O Pecado Mora ao Lado. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? Em segundo lugar está o filme A Malvada. É um filme de 1950 também, ele foi gravado logo depois de O Segredo das Joias. A Marilyn também faz uma participação muito pequena no filme, só 10 minutos. O filme é dirigido por Joseph Mankiewicz. Ele conta a história de uma garota ingênua, interpretada aqui pela Anne Baxter, que se insinua para uma estrela lendária e mais velha da Broadway, interpretada aqui pela genial Bette Davis. Nos 10 minutos que a Marilyn aparece no filme, é humanamente impossível tirar os olhos dela, mesmo ela estando em segundo plano. E esse filme ele é considerado o melhor filme sobre teatro já feito e um dos melhores filmes de todos os tempos. A nota que eu dou para esse filme é 8,5. You remember Miss Caswell? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Antes do primeiro lugar, algumas menções honrosas. E agora em primeiríssimo lugar está um filme sensacional, maravilhoso. Foi o primeiro filme que eu vi da Marilyn e também muitos críticos consideram esse filme a melhor comédia de todos os tempos. Quanto mais quente, melhor.
Esse filme também foi dirigido pelo Billy Wilder e ele tem a maior bilheteria da carreira da Marilyn. Quanto Mais Quente Melhor é um dos melhores filmes já produzidos. Ganhou o Oscar de melhor figurino e também 2 Globos de Ouro, incluindo o de melhor atriz para Marilyn. O filme conta a história de 2 homens que se vestem de mulher para escapar de mafiosos e acabam se juntando a uma banda musical só de mulheres. E a vocalista da banda é a Marilyn. E esses 2 homens, eles acabam se apaixonando ali pela Marilyn. O filme tem cenas muito engraçadas. A Marilyn interpreta com perfeição o papel dela. Ela passou por muitos problemas durante a gravação desse filme, inclusive eu li que ela sofreu um aborto espontâneo, ela perdeu o bebê. E ela também estava passando por um período de muita ansiedade, de muita depressão. E mesmo assim ela consegue entregar um papel maravilhoso para esse filme. Eu realmente recomendo que você veja, que eu tenho certeza que você vai gostar e dar boas risadas. Eu dou uma nota 9 para Quanto Mais Quente Melhor. Ok, agora vamos à parte do vídeo que todos esperavam. Eu acho importante desmentir muitos boatos aqui. Isso porque em 1973, um desgraçado chamado Norman Mailer publicou uma biografia dizendo um monte de mentira sobre a Marilyn. Story of my life. Como, por exemplo, que ela era viciada em sexo, que ela era bissexual, que ela era uma pessoa arrogante. Enfim, esse cara, o Norman Mailer, ele escreveu muitas mentiras sobre a Marilyn que ele mesmo depois admitiu não serem verdade. Eu até vou deixar o link de uma entrevista aqui na descrição, onde ele mesmo admite que quando ele escreveu a biografia, ele não se interessou em pesquisar, ele não se interessou em saber a verdade. Tudo que ele queria era o dinheiro, ele precisava do dinheiro, segundo ele mesmo. Mas vamos lá. Primeiro boato, Marilyn foi sexualmente abusada na infância. Essa é uma mentira comum que muita gente até hoje acredita. Eles dizem que a Marilyn, com 11 anos de idade, foi por um homem chamado Doc Goddard. Esse cara era marido da Grace Goddard, que era uma mulher que era amiga da mãe da Marilyn e cuidou da Marilyn durante um período ali na infância dela. Quando a Marilyn tinha 10, 11 anos, ela se mudou para a casa da Grace e muita gente diz que ela foi abusada pelo marido da Grace, o Doc. E isso é mentira. O que a Marilyn disse é que ela não gostava muito desse homem porque ele bebia bastante e ele era um cara bastante afetivo, ele gostava de abraçar as crianças, de dar beijo no rosto das crianças, né? A Marilyn não era a única criança que morava naquela casa, também tinha os filhos da Grace. Só que a Marilyn não gostava muito dele porque ele bebia, cheirava bebida e tal, mas ele nunca gostou sexualmente dela e a Marilyn nunca foi abusada sexualmente. Não existe nenhuma prova, nenhuma evidência de que ela tenha sido abusada sexualmente. Segunda mentira. Marilyn Monroe praticava a religião ciência cristã. Na verdade, isso é falso. O que aconteceu é que a Marilyn se interessou um pouco por ciência cristã na adolescência. Inclusive, a mãe dela, nesse meio tempo, se converteu à religião de ciência cristã, mas a Marilyn nunca se converteu. Ela apenas leu alguns livros sobre a ciência cristã. A Marilyn ela foi criada em uma família protestante e em 1956 ela teve que se converter ao judaísmo para casar com o marido dela, o Arthur Miller, que era judeu. Mas não que ela praticasse o judaísmo ou acreditava no judaísmo. Na verdade, ela só se converteu ao judaísmo porque senão seria impossível para ela, de acordo com a crença dos judeus, é impossível um judeu casar com uma pessoa não judia. Monroe converted to Judaism after marrying playwright Arthur Miller in 1956. She made Jews very proud at the time. Mentira 3. Dizem que até os 30 anos de idade, a Marilyn passou por pelo menos 12 abortos. Isso é uma difamação terrível, até porque o maior sonho dela era engravidar. Ela nunca mandou matar um bebê dentro do ventre. Ah, mas eu li numa biografia que ela abortou, que não sei o quê. Um bom biógrafo, ele apresenta evidências, ele apresenta fatos. Marilyn nunca realizou um aborto por vontade própria. E nunca faria isso. You and your imagination. Quarta mentira. Marilyn traiu o seu segundo marido, Joe DiMaggio, com um cara chamado Hal Schaefer.
De fato, ela se envolveu com Hal Schafer, que era professor de música dela, mas depois que ela e o Joe DiMaggio tinham se divorciado. Quinta mentira. A mãe de Marilyn Monroe, Gladys Baker, foi transferida para um hospital de luxo depois que a Marilyn morreu. Isso não é verdade. A Marilyn, ela sempre se importou com a mãe dela. E a mãe dela, ela ficou internada em hospitais praticamente durante toda a vida adulta da Marilyn. Quando a Marilyn tinha 27 anos, em 1953, ela transferiu a mãe dela de um hospital comum para o Rock Haven, que era um hospital de luxo. E ela sempre ajudou a mãe dela, sempre visitou a mãe dela. Embora muitas biografias dizem que ela simplesmente deixou a mãe dela no hospital e nunca mais falou com ela. E eu gostaria de desmentir isso. A Marilyn sempre se interessou pelo bem-estar da mãe dela e sempre visitou a mãe dela no hospital. Sexta mentira. Marilyn era lésbica. Em muitos sites por aí, eu li que a Marilyn ela se interessava por mulheres, ela teve vários casos com mulheres e na verdade ela tinha dúvidas sobre o que ela realmente era, se ela era homossexual ou heterossexual. Outra mentira. Não há nenhuma evidência de que ela se sentisse atraída por mulheres, muito menos que tenha se relacionado com elas. Muito pelo contrário, ela sempre expressou o amor dela, a paixão dela por homens. Ela era 100% heterossexual. Tanto que numa entrevista, que eu até vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada e comprovarem por si mesmos, ela fala sobre a escolha sexual dela quando ela foi questionada sobre a sua sexualidade. E ela disse com todas as letras, eu não sou lésbica. No, it's too wicked. Sétima mentira. Marilyn era feminista. Olha, isso não podia estar mais longe da verdade. Existiam já feministas na época que faziam protestos nas ruas e a Marilyn ela participou de alguns tipos de protesto, inclusive pelos direitos minoritários dos atores, mas ela nunca participou em um protesto feminista. Muitas pessoas têm apontado a Marilyn recentemente como se ela fosse um ícone feminista, como se ela fosse uma mulher que lutava contra o sistema. Transformaram a Marilyn num ícone de empoderamento feminino para incentivar a luta de classes. E assim, eu vou ser sincero com vocês, a Marilyn teria vergonha disso hoje. Por exemplo, a maioria das feministas elas são contra revistas de entretenimento masculino, né, com revistas eróticas e tal. E a Marilyn ela foi a primeira capa da Playboy. Isso se parece com uma feminista para vocês? Ah, mas a época era outra, ela meio que foi forçada. Não, ela não foi forçada. Ela aceitou ser capa da Playboy por vontade própria. Ela era dona da própria empresa cinematográfica. Ela era uma mulher que ela tinha poder de escolha, ela tinha influência. Muitas feministas que gostam da Marilyn nos dias de hoje, elas gostam muito daquela frase que ela disse, que os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Na verdade é uma frase que quem disse foi a personagem dela no filme Os Homens Preferem as Loiras. Mas em uma entrevista, quando perguntaram a ela se ela realmente acha que os diamantes são os melhores amigos de uma garota, ela respondeu, sinceramente eu não acho. O entrevistador perguntou para ela se ela se ofende quando os homens assobiam para ela, né? Que é uma coisa que praticamente todas as feministas se ofendem hoje em dia. Ela respondeu sinceramente que ela não se ofende, e ela também disse que a mulher que se ofende com assobios tem que se mudar para uma ilha deserta. Oitavo mito sobre a Marilyn. Marilyn era uma promíscua. Eu vejo muitos sites declarando que a Marilyn era uma pessoa viciada em sexo e ela geralmente fazia sexo para se sentir amada. E isso é muito triste, porque é uma coisa que está muito longe da verdade, e se a Marilyn estivesse viva hoje e soubesse as coisas que falam dela, ela não pararia de vomitar. Ela era uma mulher espirituosa, ela era uma mulher inteligente. Então quando as pessoas enxergam ela dessa forma, é bastante triste, uma visão bastante equivocada e que deixaria a Marilyn muito triste se ela estivesse viva hoje. What needs to be said is that Marilyn Monroe was a decent and honorable woman who was not a woman of easy virtue, and as a matter of fact, who was never a sexual plaything to be passed around for anyone. Mentira número 9. Marilyn era comunista. Bem, muitas pessoas dizem que a Marilyn era comunista por vários motivos. Primeiro, porque eles são fãs da Marilyn e também são fãs do comunismo. Então eles tentam unir as duas coisas. E segundo, porque existia uma suspeita na época que o terceiro marido da Marilyn, o Arthur Miller, que também era escritor,
ele, alguns anos antes de casar com a Marilyn, costumava ir a algumas reuniões comunistas. E a Marilyn, claro, por ser uma pessoa famosa que casou com ele depois, com certeza seria alvo dessas especulações. Com certeza ela seria chamada de comunista, de socialista. Sim, a Marilyn, ela tinha uma ideologia mais para a esquerda, mas ela não era de extrema esquerda. Ela tinha umas ideias que na época, também levando em conta que nos Estados Unidos a esquerda e a direita são interpretadas de forma diferente do que aqui no Brasil, ela era uma pessoa que ela seria hoje de centro, como nós conhecemos. Marilyn era capitalista. A Marilyn é um dos maiores símbolos do capitalismo. É o Mickey Mouse, a Coca-Cola e a Marilyn Monroe. São os três principais pilares do capitalismo, os três maiores símbolos do capitalismo. Então dizer que Marilyn era comunista é uma coisa sem pé nem cabeça. See what I mean? Not very bright. Mentira número 10. Marilyn teve um caso com o presidente John Kennedy e com seu irmão Bob Kennedy. Bom, gente, esse é um assunto bastante complexo, ok? Então eu vou tentar explicar ele aqui da melhor forma que eu conseguir. Primeiro, a Marilyn, ela era vista como uma loira fatal, uma pessoa primariamente sensual, que conseguia o que queria usando a sua sensualidade. É óbvio que iam existir pessoas que iam inventar muitas histórias que não são verdade. Ah, Lucas, então tu tá dizendo que a Marilyn não se envolveu com o presidente? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar do Bob Kennedy, o irmão do presidente, que dizem também estar envolvido com a Marilyn. Isso de que a Marilyn era envolvida somente com o Bob Kennedy surgiu do mito de terceiros. Como diz o biógrafo Donald Spoto, nenhum biógrafo consegue manter um argumento consistente a fim de afirmar a existência de um caso entre Marilyn e os Kennedy. Bob Kennedy e Marilyn Monroe se encontraram apenas 3 vezes. Não existe nenhuma evidência de que a Marilyn e o Bob Kennedy tenham se envolvido sexualmente. Aliás, as coisas apontam para o contrário. Todas as cartas e bilhetes que a Marilyn escreveu para outras pessoas sobre os Kennedy, nada dá a entender que ela era uma pessoa que estava interessada romanticamente ou sexualmente no Bob Kennedy. Para começar, os boatos de que Marilyn estava envolvida sexualmente com os Kennedy começaram pelo menos 15 anos depois da morte da Marilyn. Então, nos primeiros 15 anos depois que ela morreu, não se especulava sobre isso, se a Marilyn tinha ou não tinha se envolvido com os Kennedy. Eles dizem que a Marilyn estava usando uma roupa bastante reveladora, uma roupa bastante sexy ali no aniversário do Kennedy, e que tudo isso, junto com o Parabéns Pra Você que ela cantou, era para tentar seduzir ali o presidente, né? Essa é uma foto da conta de telefone da Marilyn. Você pode ver aqui que ela é de mais ou menos 1 mês antes da morte dela, e por cerca de 2 meses ela não telefonou para a Casa Branca uma única vez. Então aqui está a evidência de que esse negócio de que ela vivia telefonando para a Casa Branca, desesperada, querendo falar com o presidente, querendo falar com Bob Kennedy, é mentira. Sem contar que a Marilyn não foi a única celebridade a se encontrar profissionalmente com o presidente Kennedy. Muitas outras celebridades, inclusive a Elizabeth Taylor, a Judy Garland e várias outras personalidades, visitaram a Casa Branca e se envolveram profissionalmente com os Kennedy. Alguns atores, inclusive, mantinham um relacionamento profissional com a família. Agora, sobre o presidente, é o seguinte: é fato que a Marilyn e o presidente dividiram o mesmo quarto na casa do Bing Crosby. Existem provas de que eles se relacionaram intimamente? Não, não existem provas. Mas seria muita ingenuidade dizer que não teve nada. Mas foi um caso de uma noite e só. Levando em consideração que o presidente Kennedy ele costumava se envolver com várias atrizes de Hollywood, inclusive com o conhecimento da esposa dele, a Jackie Kennedy. Agora, dizer que a Marilyn era uma amante do presidente Kennedy, uma pessoa que via o presidente Kennedy repetidas vezes, em segredo, ou ficava toda hora ligando para a Casa Branca, interessada nos Kennedy, isso não é verdade. A única foto da Marilyn com o presidente
é essa que está aparecendo aí na tela, que é uma foto que ela foi tirada no evento no Madison Square Garden durante a comemoração do aniversário do presidente. E todas as outras fotos que tem na internet que aparecem a Marilyn e o presidente são ou montagem ou uma foto de sósias. Por exemplo, essas fotos que estão aparecendo aí na tela nesse momento são fotos que foram tiradas recentemente com sósias da Marilyn e do presidente. Inclusive, elas foram tiradas por uma fotógrafa chamada Alison Jackson. Ela contrata sósias de muitos artistas para tirar fotos como se fossem os artistas, mas essas fotos elas têm meramente um cunho satírico. É mesmo? Ela tirou muitas outras fotos de outros sósias de outros artistas, como essas que estão aparecendo aí, e muitas pessoas tratam essas fotos como se fossem reais, como se fosse realmente a Marilyn com o presidente ali, e não era. Também tem essas fitas, né, essas gravações que muitas pessoas dizem ter. É uma gravação da Marilyn fazendo isso com não sei quem, uma gravação da Marilyn dizendo isso, dizendo aquilo. Enquanto todos nós não pudermos ouvir o que há nesse material, elas simplesmente não importam. O Peter Lawford, ator, membro do Rat Pack e amigo da Marilyn, ele supostamente disse sobre uma das fitas: era possível ouvir as vozes de Marilyn e JFK, além de Marilyn e RFK, irmão do presidente, o Robert Kennedy. Nos dois casos, é possível identificar o ranger de molas de um colchão e os gritos de prazer. Marilyn, afinal, era mestre do ofício. Ignorando o fato de que Peter Lawford jamais teria feito esse tipo de comentário, sem mencionar que a ideia de uma homenagem entre Marilyn e os irmãos Kennedy é simplesmente ridícula, finalmente chega o momento de aceitar a verdade. Essas fitas não existem. Lorelai, It's men like you who have made me the way I am. And if you loved me at all, you'd feel sorry for the terrible troubles I've been through, instead of holding them against me. No, don't say another word. Ok, pessoal, existem vários filmes e séries que foram produzidos depois que a Marilyn morreu, sobre a Marilyn, e existe muita coisa boa que foi produzida, mas também existe muita mentira. Então eu vou falar aqui pra vocês, caso vocês estejam se perguntando o que pode assistir, o que não pode, o que é verdade, o que não é, o que é uma representação fiel da vida da Marilyn e o que não é, o que é só mentira. Eu vou falar aqui pra vocês alguns dos melhores e piores filmes e séries e documentários para assistir sobre a Marilyn. Marilyn Monroe, O Fim dos Dias. Esse você pode assistir. Esse é um documentário muito bom que mostra os últimos dias da Marilyn, mostra o que ela estava fazendo durante as gravações do último filme dela, que ela não terminou. O que ela estava fazendo durante essa filmagem? Como que ela se comportava? Como foi o último dia dela? Então esse documentário fala tudo isso. É um documentário muito bom sobre a Marilyn. Agora uma coisa ruim. O filme Norma Jean e Marilyn. Esse é um filme onde ele não retrata de forma fiel a vida da Marilyn. É um filme que eles reinventam a vida da Marilyn e reinventam a personalidade dela nesse filme. E é por culpa de filmes assim que muita gente hoje tem uma visão distorcida da Marilyn. Então o filme Norma Jean e Marilyn, de 1996, se não me engano, é um filme que não vale a pena assistir. One pinned her hopes on the future. Oh, Bobby, we're gonna be just like normal people. The other was tormented by her past. Your mom is sick, honey. Agora outra coisa boa, o documentário Reescrevendo a História. Esse é um documentário que ele apresenta evidências de que quando a Marilyn morreu, o caso não foi assassinato e nem foi uma overdose acidental, e sim foi um suicídio. E eles mostram nesse documentário como que os médicos chegaram a essa conclusão, médicos modernos dos nossos dias. Por que eles pensam que foi suicídio? Mostra ali as evidências, experiências que eles fazem com uma atriz ali interpretando a Marilyn, e eles mostram como que é mais provável que a Marilyn tenha tirado a própria vida intencionalmente. Já a série Blonde é uma série ruim. Assim como o filme Norma Jean e Marilyn, essa série retrata a Marilyn de uma forma completamente diferente do que ela realmente era, como uma pessoa burra, uma pessoa ignorante, sem conhecimento nenhum. É uma série que eu não indico para você assistir.
porque ela não retrata os fatos e foge bastante da verdade. Sete Dias com Marilyn. Esse aqui é o melhor filme biográfico da Marilyn já feito até hoje. A Marilyn interpretada aqui pela Michelle Williams, que ganhou o Globo de Ouro por esse papel. E esse filme, ele primariamente mostra ali os bastidores do filme O Príncipe Encantado, em que a Marilyn teve que viajar para Londres para gravar esse filme. E a história é apresentada na visão de Colin Clark, que era um garoto que trabalhava lá no estúdio, interpretado aqui pelo Eddie Redmayne. E o filme é muito bom, ele retrata uma Marilyn bastante real. Eu indico para você assistir. Had some large packages she needed handling. What is Marilyn doing with my third assistant? Surprise! Get back in! Colin! I have something in my eye. I can't see anything. E por último, Autópsia dos Famosos, Marilyn Monroe. Esse aqui é um documentário do Discovery Channel. Ele tenta analisar as circunstâncias que envolveram a morte da Marilyn. Assim como no outro documentário, esse aqui ele faz experiências para tentar comprovar, tentar entender melhor como a Marilyn morreu. Eles chegam à conclusão aqui neste episódio que não foi assassinato nem suicídio, e sim uma overdose acidental. É uma visão diferente do outro documentário que chega à conclusão de que foi sim um suicídio. Eu peço que vocês assistam os dois documentários então, só que este último aqui, Autópsia dos Famosos, ele fala algumas inverdades ali. Por exemplo, que a Marilyn era amante do presidente Kennedy e do irmão dele, que é uma mentira muito crassa e que muita gente acredita até hoje. De acordo com o operador que respondeu à ligação, Marilyn mal é capaz de falar. Sua voz desaparece ao telefone. Ninguém sabe o que acontece em seguida. E por último, eu gostaria aqui de puxar um pouquinho o marketing para mim, porque eu escrevi o meu primeiro livro. E esse livro se chama O Pai de Marilyn Monroe. Esse livro aqui ele conta uma história real da Marilyn, quando ela tentou descobrir quem era o verdadeiro pai dela, lá em 1950, quando ela tinha 24 anos e morava com a Natasha nessa época. Então a Marilyn, na vida real, ela contratou um detetive particular para ajudar ela nesse caso. E esse livro aqui, que é um livro bem fininho, é uma novelinha de 135 páginas, você lê em 2 horas. É um livro que conta esse período da vida da Marilyn e eu procurei retratar aqui nesse livro a verdadeira Marilyn. Eu coloquei aqui a personalidade dela como ela realmente era. É um livro fácil de ler, é muito bom. Você que é fã da Marilyn, você com certeza vai gostar do livro. Você que não é fã da Marilyn, mas se interessou por ela com esse meu vídeo, você também vai gostar do livro, tenho certeza. Esse livro aqui, ele pode ser adquirido em formato físico no site da School Books. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição para você clicar e comprar o meu livro. Tá bom. Comprando o meu livro, você vai estar contribuindo para que a visão da Marilyn não seja distorcida, para que as pessoas enxerguem ela como ela realmente era. Então eu indico que você compre o livro, leia, se divirta e repita. Então é isso, pessoal. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Por favor, não vá embora sem deixar aquele like, porque esse vídeo aqui ele deu um trabalhão para fazer. Foi o vídeo que mais deu trabalho aqui para eu fazer, levou semanas. Então eu peço para vocês de coração que vocês deixem o like, que vocês compartilhem o vídeo com pelo menos um amigo, que vocês se inscrevam aqui no Parlamento e não esqueçam de me seguir no Instagram, é Lucas Martini da Luz, e também curta a nossa fanpage no Facebook, é Lucas Martini Parlamento. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu, abraço!